Olá, eu sou a Paula, Head de Marketing aqui na Turibius, e hoje eu convidei o Danilo, nosso CEO, para conversar com a gente sobre um assunto que eu percebo na nossa comunicação que ainda é um pouco confusa para os advogados, que é justa a inteligência artificial. Esse assunto que é tanto pauta, hoje em dia está num hype, mas assim, meio difícil de entender como é que a gente usa isso no dia a dia. Então, para a gente entender na prática jurídica o que faz sentido e o que não faz, eu convidei o Danilo para conversar com a gente, o Big Boss. Danilo, prazerzão estar aqui contigo hoje. Eu queria te pedir para começar contando um pouquinho da sua história e talvez até como que começou a história da Turibis. Maravilha, Paula. Prazer estar contigo aqui hoje. Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha história, da história da Turibis. A Turibis começou quando eu estava terminando o meu PhD no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e lá eu estudei ciência política com foco muito grande em estatística avançada aplicada às ciências sociais. O que isso quer dizer? No MIT a gente tinha quase a obsessão de olhar para o mundo social e tentar quantificar tudo, e com isso a gente ia classificar coisas e tentar prever coisas. E o exercício que eu fiz lá uma vez, em uma das matérias que eu fiz, chamava Métodos Quantitativos 4, ela era a quarta matéria de uma sequência de 2 anos estudando estatística, bem pesado, e eu era um aluno bem mediano, tá? Eu não tinha a formação matemática que os outros alunos tinham, então eu ficava bem na média ali, e um dos exercícios que me foi pedido para fazer foi, e se a gente construir um algoritmo que, se eu der um discurso de um senador americano sobre uma proposta de lei, esse algoritmo adivinha se esse senador vai votar a favor ou contrário a esse projeto de lei. E eu fiz isso como dever de casa e, para minha grande surpresa, o algoritmo que eu fiz foi o melhor da sala, uma grande surpresa, tá? Eu era bem mediano para baixo nessa turma. Então, a partir dali, um tique aconteceu na minha cabeça que é, bom, a gente pode usar esse tipo de análise estatística avançada para entender melhor como que decisões de agentes públicos podem ser melhor entendidas, antecipadas e mesmo, por que não, ter alguma previsibilidade em cima delas, porque elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. A partir daí, eu montei uma ideia de negócio junto com meu sócio, Guilherme Kenzo, e a gente decidiu que o mundo da política, legislativo, executivo, ele não era um bom lugar para a gente começar um negócio. Era melhor a gente ir para o mundo do judiciário. Então, a gente está falando ainda de esfera de decisores públicos, mas mudamos apenas para a parte do judiciário. E a partir daí a gente veio com a ideia de como utilizar inteligência artificial, machine learning, para dar melhor previsibilidade a decisões judiciais. A gente apostou em um nicho de mercado, a área tributária. Agora a gente está expandindo para a área trabalhista, mas sempre com essa mesma pegada de usar o melhor da tecnologia, tecnologias recentes e poderosas como inteligência artificial e machine learning, e trazer isso para facilitar a vida dos operadores do direito brasileiro, que é o ambiente jurídico mais complexo da humanidade hoje. Então, tem muita coisa de tecnologia que a gente pode adicionar aí. E a Turibio está dentro dessa missão. Legal, obrigada pela explicação. Uma coisa que eu percebo, principalmente quando a gente conversa com o público, conversa com as pessoas, é que apesar de inteligência artificial ser um assunto que todo mundo se interessa, ainda fica um pouco confuso assim, tá, mas o que é inteligência artificial, né? Como é que ela funciona? Você pode dar essa introduzida para a gente entender inteligência artificial, machine learning, antes da gente entrar em como é que isso se aplica ao jurídico? Maravilha, perfeito. Vamos lá, então. Acho que um ponto interessante, importante para a gente entender aqui no conceito de inteligência artificial ele é um conceito extremamente amplo, tá? Ele quer dizer máquinas que conseguem fazer coisas que parecem ser tão inteligentes quanto o humano. São máquinas fazendo coisas espertas, tá? Daí vem o nome inteligência artificial. O nome foi criado, conceptualizado pelo Alan Turing, que é o Turi aqui do Turibius, tá? Um dos nossos patronos e mentores intelectuais aqui da startup. Então, Alan Turing cunha esse termo, acho que na década de 50, e a ideia é colocar máquinas para fazer coisas inteligentes. E um dos testes que ele tinha para inteligência artificial, hoje é conhecido como o teste de Turing, que era se você tivesse uma pessoa conversando com um adolescente de 13 anos e com a máquina, um chatbot, ele deveria ficar confuso sobre qual é a máquina e qual que é o humano aqui. A máquina que conseguisse replicar a mesma inteligência de um adolescente de 13 anos poderia ser considerada inteligência artificial. A gente já passou do teste de Turing, a gente tem máquinas que fazem muito mais do que um adolescente de 13 anos, a ChatGPT está aí para provar, mas esse é o chamado teste de Turing. Então, a inteligência artificial é um conceito maior, tá? No qual machine learning
tá dentro dele. Machine Learning é a tradução aprendizado de máquina, e ele ele vira de ponta cabeça o conceito de programação. E o que isso quer dizer? Pensa a seguinte situação: Paulo, se eu te perguntar para descrever um cachorro, ou diferenciar um cachorro de um gato, e você fazer um programa de computador que vai diferenciar cachorro de gato, o que seriam as orientações, os comandos que você daria para esse programa? Eu falaria dos bigodinhos, eu falaria das orelhas, eu falaria provavelmente do porte, que o gato é quase sempre o mesmo porte, os cachorros são variados. Eu pensaria nessa linha. Perfeito, é isso que a programação tradicional tentaria fazer. Ela daria vários comandos para você procurar características específicas para você diferenciar um cavalo, um gato, um cachorro, etc. Tem vários problemas nessa abordagem, contudo, que primeiro, várias coisas podem dar errado aqui na nossa descrição, tá? Dependendo da foto que você pegar do gato, do cachorro, etc. Segundo, imagine para cada objeto que a gente tiver, a gente vai ter gente tendo que descrever esse objeto nesse nível de detalhamento. O que o Machine Learning faz? Ele vira esse conceito de ponta cabeça, ele faz com que a máquina aprenda o que é cachorro e o que é gato a partir da ingestão de uma quantidade enorme de imagens. Então você vai ter aqui, digamos, 500 mil imagens de um cachorro, 500 mil imagens de um gato, e você vai colocar a máquina para aprender isso. Como que ela faz isso? Tem uma matemática envolvida por trás, a gente não precisa entender essa matemática agora, mas ela faz isso a partir do que a gente chama de uma loss function, uma função de perda que ela minimiza. Então você vai ter ali essas 500 mil fotos de um cachorro, que a gente tem certeza que é um cachorro porque um humano falou que é um cachorro. A máquina vai entender essa foto de um cachorro matematicamente, então ela vai transformar isso numa matriz de números, que é a única linguagem que a máquina consegue fazer, e ela vai tentar chutar qualquer cachorro e qualquer gato, e ela vai errar várias vezes, mas toda vez que ela errar, ela vai mudar uma coisinha no parâmetro dela. O parâmetro é esse pontinho que ela ajusta. Ela muda esse parâmetro, ela testa de novo. Ela erra um pouquinho menos com esse novo parâmetro. Ela pega e muda um outro parâmetro, ela erra um pouquinho menos. Ela muda um outro parâmetro, ela vai errando e vai diminuindo essa perda dela, esse erro dela. Por isso, com isso, ela vai aprendendo a partir da minimização dessa loss function. Então, Machine Learning é, na verdade, uma técnica que se usa dentro da inteligência artificial e tem várias outras técnicas dentro dela. Tem a chamada Deep Learning, que é feito com redes neurais, que são extremamente poderosas, que hoje é o que está por trás de tecnologias populares como o ChatGPT. Legal, obrigada pela explicação. Ficou bem mais claro, mas eu acho que agora o nó que ficou é ok, como é que isso se aplica na realidade dos advogados? Como é que o jurídico pode esperar usar a inteligência artificial aí na rotina? Você consegue explicar? Perfeito. A gente tem algumas implicações aqui para o mundo jurídico, tá? Especialmente no Brasil. Existem pesquisas que mostram que o potencial de automação de atividades jurídicas chega até 20%. O que isso quer dizer? Que de tudo que o advogado faz hoje, com a tecnologia existente, a gente poderia ter 20% sendo feito por máquinas, tá? Esse é um paper que foi escrito em 2017, é um paper 2017 ou 2016, na verdade é um relatório da McKinsey. Tem outros pesquisadores que fizeram um paper logo na sequência que vê essa quantidade de automatização, potencial automatização em 10%, não 20%. No Brasil, possivelmente é maior, porque os advogados ainda fazem muitas tarefas repetitivas, mas o ponto é que, com inteligência artificial, a gente consegue pegar algumas das atividades dos advogados que têm menor valor intelectual agregado e automatizar essas tarefas, tá? Então, tarefas como pesquisa jurisprudencial, fazer uma base de dados com classificação de julgados, ou mesmo a leitura um pouco mais rápida de contrato, isso ganhou um potencial de automação muito maior. E o que é o risco e a oportunidade aqui? Com o maior poder desses modelos de inteligência artificial, o escopo para automação fica um pouco maior. Então, as atividades que a gente tem ali, que tem baixo valor agregado intelectual, pouca criatividade, são processos mais repetitivos, atividades mais repetitivas, elas são com os dias contados, tá? Essa é a realidade. Então, esse tipo de trabalho provavelmente vai ficar cada vez mais reduzido, mas, por outro lado, isso pode ser uma grande oportunidade, porque aí não só os advogados, mas seres humanos como um todo, eles podem focar naquilo que nós somos melhores, que é em ser criativo,
que é em ter habilidades interpessoais, que é lidar com pessoas, que é ser empático durante a negociação, que é ser empático na hora de lidar com o cliente, pegar aquele problema do cliente e transformar ele em algo seu. Eu estava falando com uma advogada ontem, e ontem foi feriado no país dela, e ela passou o dia inteiro com o cliente dela, que recebeu uma acusação imprópria e teve que passar o feriado inteiro arrumando isso. Ela faz o trabalho não só da assistência jurídica aí, mas também uma assistência psicológica para essa pessoa, de falar que, olha, eu entendo a lei, vai estar tudo bem e eu vou te ajudar. Isso a máquina nunca vai fazer, tá? Então, resumindo a história aqui, Paula, a grande implicação é atividades de baixo valor agregado, cada vez mais elas vão ser passíveis de serem automatizadas, mas atividades que são mais características do ser humano, habilidades interpessoais, habilidade de empatia, criatividade, liderança, negociação, etc., que tem muito a ver ainda com a atividade dos advogados, elas vão ser cada vez mais importantes. É aí que o advogado vai se diferenciar, tá? Então, é esse o caminho que a gente está vendo aqui para a advocacia. Essa é um pouco da nossa visão, que os advogados vão... Não é que a profissão está ameaçada de forma alguma, mas que vai ter um pouquinho de mudança no perfil de atividades e, com isso, como os advogados devem se preparar para essas mudanças. Sei que isso é super interessante, até como head marketing, porque a gente conduziu uma pesquisa com todo o nosso público, né, que é o que a gente chama de persona para desenhar. E uma coisa que a gente percebeu do advogado que trabalha autônomo até o advogado que trabalha no escritório com mais de 50 outros advogados junto com ele, é que todo mundo fala da mesma coisa. Poxa, eu gasto muito tempo trabalhando, muito tempo repetindo algumas tarefas que eu sinto são desgastantes, eu sinto falta de passar tempo com a família, até alguns desabafos a gente recebeu, né? Então, essa possibilidade de ter um tipo de tecnologia que ajuda nessas questões diárias, eu vejo assim que é realmente um efeito bola de neve, porque também torna o trabalho mais prazeroso. Então, o tempo livre também, ele faz com que você consiga focar até em outro trabalho, se achar interessante, ou para coisas pessoais, porque no fim nós somos seres humanos, né? E que, inclusive, a gente consiga pegar a régua do próprio mercado e subir com ele, porque imagina se tá todo mundo olhando para o que é estratégico, para o que é criativo, para o que é empático, aonde que vai parar a nossa produção em cima disso? Sim. Exatamente, Paulo, acho que esse é o caminho, tá? Tem uma anedota interessante aqui, quando a gente estava começando aqui na Turivos, a gente tinha uns dados que a gente viu que o advogado tributarista ele gastava algo em torno de 150 horas por ano em pesquisa jurisprudencial. E eu fazia algumas entrevistas com escritórios, advogados de grande porte em São Paulo, e eu sempre perguntava, tá, e se eu conseguir reduzir esse número pela metade, o que você faria com as 75 horas a mais? A grande maioria falava, eu vou trabalhar mais para conseguir mais clientes, vou trabalhar mais para aumentar a receita da minha prática. Teve um único caso que ele falou, eu trabalharia menos, eu pegaria essas horas para passar mais tempo com a minha família. Então tem uma cultura bem de hard work no setor, é comum, tá? Zero crítica aí, eu acho que trabalho dignifica a pessoa, mas a gente pode dar um pouco de alívio para o setor também, tirando do caminho, pelo menos, essas atividades um pouco mais menos intelectualizadas e de baixa demanda agregada, tá? Isso a gente consegue contribuir bastante com a tecnologia. Bom demais. E para a gente já entrar aqui no assunto próprio da Turivos, né? Head Marketing, não posso deixar de falar sobre esse assunto. Me conta, como que a Turivos usa inteligência artificial? Inclusive, acho super importante a gente mencionar aqui que somos pioneiros no Brasil no uso de inteligência artificial para geração de jurimetria estratégica. Então, queria que você explicasse como que a gente usa isso dentro de casa hoje, como que a gente pretende evoluir com isso, e o que isso significa também na prática do advogado, especificamente no uso da Turivos. Perfeito, Paula. Bom, acho que um ponto importante aqui que teve um grande avanço nesse setor foi o uso de inteligência artificial generativa. Isso aconteceu bastante, eu acho que a ferramenta mais popular que fez isso é o ChatGPT, que ele consegue gerar texto. Então, diferente daquele exemplo que eu te dei de IAs mais básicas que diferenciam imagens e etc., nesse caso ela consegue gerar coisas, tá? Você tem o ChatGPT que gera texto, tem Midjourney que gera imagens, então tem várias
formas diferentes de a gente aplicar a chamada IA generativa. E a forma que elas funcionam, no caso do ChatGPT, ele consegue adivinhar qual que é a melhor próxima uma palavra para aquele contexto. Com isso ele vai formando frases, tá? De forma extremamente resumida, é isso que ele faz. Imagine todos os textos da internet, ele consegue, dado um contexto, adivinhar qual que é a melhor palavra, dado o conhecimento acumulado de toda a internet. Então é daí que vem a IA generativa. O que a gente faz aqui na Turibus? A gente utiliza a IA generativa para fazer jurimetria. E aqui o que tem de diferente na nossa jurimetria é que a gente trabalha com jurimetria estratégica. Ao invés da gente focar na chamada volumetria processual, que é falar a quantidade de processos em determinado tribunal, sobre determinado tema, etc., que são informações interessantes, tá? Não estou querendo tirar o valor delas, são informações extremamente interessantes, mas a gente gosta de um passo além e olhar, identificar o resultado desses processos. Esse é o ponto principal aqui, é falar não só a quantidade de processos, mas falar qual foi o resultado desses processos. Por que é isso importante? Isso é importante porque ele dá uma dimensão das tendências jurisprudenciais sobre um tema e também melhora a previsibilidade de resultados de um determinado tema, de uma decisão, de um tema diferente, por um determinado juiz, uma determinada vara ou comarca, e etc. Então, a gente consegue chegar nesse nível de granularidade, tá? Então, a gente usa a inteligência artificial para focar nas decisões dos processos, tá? A gente faz isso muito focado na área tributária e agora a gente está expandindo para a área trabalhista. Na área trabalhista, a gente teve um crédito e reconhecimento super relevante um mês atrás, que foi um prêmio de inovação que a gente recebeu. Em primeiro lugar, no Prêmio Global de Inovação, não posso falar ainda de que empresa que foi, tá? A informação embargada a gente vai divulgar em breve, mas o que a nossa IA faz é justamente isso, é ler decisões trabalhistas, identificar os pedidos e achar exatamente o que foi o julgamento daquele juiz ou daquela turma para aquele pedido. Boa, sensacional. E para a gente entender melhor, vamos colocar isso na prática diária aqui de um advogado. Se ele decidisse que quisesse usar a jurimetria, como que ele poderia usar no dia a dia? Vamos falar de casos de uso mesmo. Perfeito, vamos lá. Aqui na Turibus, a gente tem a filosofia que a jurimetria ela deve estar integrada com algo a mais. Se o advogado quiser usar só a jurimetria, vai ter um pouquinho de fricção para ele, porque é uma coisa que ele não está acostumado, tá? Então, a gente faz a jurimetria integrada com a pesquisa jurisprudencial. Então, ele pode, um dos casos de uso aqui na Turibus, a gente é bem focado na área tributária e na trabalhista, vou falar um caso de uso para cada um deles, tá? Na área tributária, ele pode chegar na nossa plataforma, fazer uma pergunta no nosso sistema de busca, ele quer perguntar sobre um tema específico, e na hora que a gente for dar a resposta para ele, a gente vai dar as melhores decisões, tá, sobre aquele tema, mas a gente vai dar também uma série de gráficos que mostram as tendências jurisprudenciais para aquele tema. E essas tendências são, por exemplo, a quantidade de decisões contrárias ao contribuinte ou favoráveis ao contribuinte ao longo dos anos para aquele tema. Ele pode também filtrar, por exemplo, uma decisão importante na estratégia de contencioso de advogado tributário, se ele estiver falando de tributos federais, é em qual tribunal ele vai entrar, no tribunal local, no TRF, Tribunal Regional Federal Local, ou no TRF1. Então, a gente consegue fazer essa comparação de qual tribunal tem mais teses favoráveis ao contribuinte no tema que ele está procurando a partir da nossa jurimetria, tá? Então, ele vê coisa parecida, por exemplo, olhando para julgadores, para relatores específicos. A gente tem aqui um painel estatístico comportamental dos julgadores que mostra qual que é a tendência dele, quão influente ele é, quantidade de decisões unânimes, etc. Então, tudo isso na área tributária, tá? Quando a gente olha para a área trabalhista, a gente faz um trabalho, o caso de uso é bem diferente. A gente consegue fazer diagnóstico do contencioso trabalhista de uma empresa. Isso é uma das coisas que a gente faz, tá? Então, um caso de uso que a gente tem visto aqui na nossa ferramenta é o advogado entrar na ferramenta, pegar um CNPJ de uma empresa, entender a quantidade de processos que tem ali, quais são os casos, o que está sendo mais pedido, onde é que ela está ganhando, onde é que ela está perdendo, e levar uma proposta para essa empresa falando, olha, eu estudei aqui o seu caso, e eu consigo fazer uma ação preventiva, porque você está perdendo muita coisa aqui nesse tipo de processo.
então eu consigo fazer essa ação preventiva para você. Uma coisa super focada, ele está agregando valor ali para aquele cliente, está resolvendo um problema que às vezes o cliente nem sabia que tinha, e tão importante quanto isso, ele consegue impressionar bastante esse cliente. Essa é de fato a cereja do bolo, gera encantamento, porque a jurimetria permite que o advogado fale na linguagem do cliente, que geralmente vai ser uma linguagem um pouco mais numérica, ele quer saber onde que ele está perdendo, quais são as chances de êxito, etc. Então, esse é um dos pontos principais que a jurimetria permite. Ter uma ideia quantitativa do direito, que concretamente é entender tendências jurisprudenciais, dar previsibilidade para os seus processos, prognóstico de êxito, e também entender quantitativamente quais são os principais problemas jurídicos das empresas. Legal, eu sempre adoro essa explicação, porque não é só como se você tivesse um especialista daquela área para você fazer a pergunta, né? Tipo assim, qual é o caso que mais tem contra a empresa tal? Quanto que ela está perdendo nessa região? O que está acontecendo aqui? E a ferramenta te responde rapidamente, como ter uma equipe realmente cientista de dados compilando uma série de dados de jurisprudência, de tribunais, de conselhos administrativos e te dizendo, esse é o número de resultados para esse lado e diversos outros filtros que a gente pode usar. Então, isso realmente é um diferencial que a IA traz para o jurídico, que é sensacional. E, Danilo, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você contasse um pouco. A gente tem feito alguns conteúdos em conjunto com alguns parceiros, algumas pessoas são referência do mercado, e eles falam muito sobre essa questão de implementação de tecnologia na área jurídica, porque existe certa resistência, é um mercado que trabalha de uma forma e está bem adequado nessa forma há algum tempo, embora a gente veja também um movimento para as pessoas quererem, principalmente os advogados, quererem trabalhar de forma remota para acompanhar o restante do mundo que trabalha com capital intelectual. E aí existe uma necessidade de um acompanhamento dessa tecnologia quando ela é implementada. Como que isso acontece na Thorivius e como que é difícil de usar a ferramenta? Como é que pode ter o primeiro contato? Como é que você vê isso? Perfeito, Paulo. Bom, acho que a gente pode dar um passo atrás aqui, entender que o advogado ele vai ser conservador em relação à tecnologia por natureza. Essa é a natureza do trabalho dele. É estar com o pé atrás e ter sempre certeza que o que a tecnologia está entregando para ele está correto, tá? Então, essa é uma preocupação muito grande do advogado, é confiar naquela tecnologia que está sendo proposta para ele. Então, assim, confiança é fundamental aqui. Então, ele quer saber se, por exemplo, aquela plataforma está entregando todas as decisões, toda a jurisprudência de um tema tal. Ele não pode deixar nada de fora, para isso ele tem que confiar na tecnologia. O que a gente pode fazer para ajudar isso, tá? Para ajudar o advogado nessa jornada? Primeiro de tudo, as tecnologias, os fornecedores têm que ser extremamente ciosos em relação à qualidade do que eles estão entregando. A gente está no momento agora em tecnologias jurídicas, ou legal techs, como a gente chama, em que elas são... tem muita empresa, o que é excelente, tá? Mas as empresas estão em etapas diferentes da sua jornada, então pode ter algum tipo de diferença de qualidade no que é entregue. É importante a gente ter um balizador comum aqui, todo mundo está muito focado em qualidade. Esse é o primeiro ponto para ganhar a confiança do setor. O segundo ponto se refere à facilidade de uso, tá? A implantação, eu tenho pessoalmente a crença que a tecnologia boa, ela deve se preocupar bastante com a experiência de uso e ela deve ser muito fácil de usar. Então, a gente tenta fazer isso aqui no Thorivius, a nossa ferramenta é totalmente plug and play, você cria um acesso, já começa a usar, automaticamente a gente já vai te guiar um pouco sobre o que você deve fazer, e além disso a gente tem um time de sucesso de cliente que vai acompanhar você na sua jornada para ter certeza que você está fazendo, extraindo o máximo, tá, daquilo que você contratou. Então acho que são esses dois pontos principais aqui. Foco na qualidade para ter a confiança do cliente. Segundo, ferramenta que seja fácil de usar, fácil de ser implementada de forma autônoma, porque o que a gente sente é que o advogado ele não quer uma pessoa fazendo um treinamento, ele quer ele mesmo olhar, explorar e por conta própria entender o que aquela ferramenta pode entregar. Se ele conseguir caminhar o máximo que ele puder nisso sozinho, beleza, perfeito. Se não, a gente tem um time de suporte aqui que pode acompanhá-lo nessa jornada. Perfeito, obrigada. Bom, acho que já respondemos a maioria das perguntas que foram enviadas. Eu não sei se você tem mais alguma questão que você gostaria de levantar antes da gente encerrar, Danilo?
Paula, na verdade não, espero que tenha ficado claro para o pessoal aqui o conceito de inteligência artificial, machine learning, mas eu acho que o ponto principal aqui é que não são conceitos etéreos, ele tem impacto na vida de todo mundo e está criando várias novidades no mundo inteiro e nesse setor também. Então é importante o advogado e a advogada olhar para essas tecnologias de mente aberta. E eu não quero dizer que elas são inevitáveis, tá? Mas elas têm várias oportunidades que podem ser exploradas ali. Então, de mente aberta no sentido de ver essas oportunidades como ver essas tecnologias como oportunidades que podem melhorar o posicionamento dele de mercado, a capacidade de geração de receita, capacidade de retenção dos seus clientes, etc. Perfeito. E eu vou encerrar, então, o nosso webinar de hoje, chamando as pessoas para acessarem o nosso site, iniciarem um teste gratuito, está disponível ali super facinho no nosso site. A gente também tem alguns materiais disponíveis para que vocês consigam sair já utilizando a jurimetria, seja com Visual Law, com propostas, nossas próprias teses. Então, fiquem à vontade, não só para entrar lá e testar a ferramenta, como entrar em contato com o nosso time. Obrigada, Danilo, foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Paulo.